gente, beleza, minha gente? Estamos de volta ao programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340 AM, Leste Fluminense. Hoje, dia... Calma, fica nervoso, não. Hoje, dia 17 de setembro de 2018. Quero agradecer os amigos que estão sempre aí nos acompanhando, nos prestigiando. E na série de entrevistas que nós estamos fazendo aqui no nosso programa com a rapaziada que está disputando aí cargos eletivos em disputa no próximo dia 7 de outubro, hoje recebemos aqui o vereador Luciano Lúcio, do PSDB, presidente da Câmara de Tanguá, candidato a deputado estadual. Vamos conversar com ele aqui sobre seus projetos, aquilo que ele está pretendendo caso chegue ao cargo de deputado estadual, né? Lembrando para você que já estamos aí com imagens do nosso estúdio aí pela minha página no Facebook, pela nossa fanpage, você pode acompanhar nossas caretas aqui, e o nosso boa tarde ao glorioso Luciano Lúcio, que nos recebe, aliás, que nos prestigia com a sua presença hoje aqui. Lembrando que nós receberemos todos os nossos candidatos aqui da região. Quero ainda lembrar que tem alguns que eu mandei a mensagem, visualizaram o convite e não responderam. Bom, se não consideram importante passar por aqui, a gente entende e respeita, vivemos numa democracia. Só não pode dizer depois que não foram convidados, que não foi franqueada a presença aqui em nosso programa. Luciano, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo. Seu boa tarde aos amigos que estão aí ligados no programa Flávio Azevedo. Boa tarde, Flávio. Uma satisfação agora sim como candidato a deputado estadual, né? Podendo falar abertamente sobre isso. Muita honra, satisfação. Me sinto um privilegiado por estar nessa caminhada. Tenho andado no estado do Rio de Janeiro, agora mesmo vindo uma caminhada em Silva Jardim. E a gente tem falado de cidadania, de espírito republicano e de política, não de politicagem. Então, Luciano Lúcio, muita vontade aqui na 1340M. Beleza, vamos logo começar aqui. Eu vou fazer o mesmo roteiro, eu vou lembrar isso para os amigos, que o mesmo roteiro de perguntas que eu falei para o Luciano é o roteiro de perguntas que eu farei para todos os candidatos a deputado estadual que passarem aqui pelo nosso estúdio, né? Recebemos na última semana o ex-vereador Marquinhos Luanda, que é candidato também a deputado estadual, hoje recebendo o Luciano. E a primeira pergunta que eu fiz ao vereador foi baseado, Luciano, eu estava hoje olhando a pesquisa, né, e vendo algumas leituras. A última pesquisa, feita pelo BCG Pactual, divulgada hoje, diz que o Jair Bolsonaro tem 33% subiu bastante, né? Está com 33% das intenções de voto, e o glorioso Fernando Haddad já aparece em segundo lugar com 16%, segundo essa pesquisa, e os analistas políticos dizendo que o voto anti-PT, por conta de uma série de questões, de situações, é o que reflete esse crescimento do Jair Bolsonaro, onde as pessoas talvez queiram, inclusive eu vi isso do Merval Pereira, e fico muito à vontade em reproduzir a fala do Merval Pereira, porque eu sei que ele não é simpatizante do Jair Bolsonaro, né? Mas ele disse que o que percebe é que o eleitorado de centro, numa perspectiva de eliminar de vez qualquer possibilidade do PT voltar ao governo, é muito provável que ele migre. Até o cara que já tinha resolvido votar no Geraldo Alckmin, no Amoedo, no Álvaro Dias e tal, ir pesado no Jair Bolsonaro, porque esse voto não é a favor do Jair, e sim contra o PT. E a gente encontra realmente muito isso. E aí, eu estou dando esse cenário aqui, Luciano, porque percebo que, apesar dessa irritação da população do brasileiro com a corrupção, esse olhar, esse viés, ele não é atribuído, ele não é utilizado quando se trata da corrida proporcional, né? É só no campo majoritário, ou seja, os cargos do Poder Executivo
está todo mundo querendo seriedade, ética, honestidade, etc. e tal. Já na campanha de deputados, senadores, etc., nós ainda conseguimos ver, sobretudo aqui nas nossas cidades, nós estamos vendo aí a compra de votos, os favores, a distribuição de combustível, o cara recebendo alguma coisa para poder dar apoio, etc. e tal. E eu quero começar falando sobre essa questão da corrupção, antes de tratarmos de propostas. Como é que o senhor vê essa leitura? Por que talvez a eleição da majoritária, né, dos cargos executivos, ela é olhada de um jeito, o sujeito que é lá o cara correto e tal, para prefeito também é a mesma coisa, mas quando chega no cargo proporcional, o vereador, o deputado, o senador, a pessoa trata e esquece um pouco aquela ânsia pela moralidade, pela seriedade, o compromisso com a mudança, e começa a barganhar o seu voto, o seu apoio ali. E eu costumo sempre dizer que o próximo presidente que ingressar lá, se encontrar um Congresso Nacional ou uma Assembleia Legislativa contaminada pelo vírus da corrupção, tal qual o pessoal que está saindo, mudança nenhuma nós teremos. Como é que o senhor vê isso, a leitura que o senhor faz? Eu queria até aproveitar a expertise do professor de História para discutirmos esse assunto. É exatamente o que eu ia te perguntar. Você quer a primeira opinião do candidato ou do professor? Coloca uma dentro da outra aí. Uma dentro da outra? Então vamos lá. Fica à vontade. Então vou falar bem resumidamente. Eu tenho percebido por onde tem andado a história do voto útil. A eleição já está polarizada, na minha análise. Hoje nós temos dois lados muito claros. O lado de quem apoia o PT, na lógica da política, da agenda social inicial, muito produtiva para as classes C, D e E, na época do Lula, do seu primeiro governo, até mesmo pela dificuldade das pessoas entenderem que a conta que chega agora era decorrente de muita coisa mal conduzida lá atrás. Essa análise em relação do quadro da corrupção, eu como professor tirei o candidato para poder analisar, e a impressão que me chega é que o eleitor pensa assim, bem, o eleitor que não é o eleitor anti-PT, o que é aquele que entende que teve uma suposta melhora de vida durante o período da sua vida. Ele pensa assim, já que todos são ladrões, e tem um cara que é ladrão que só por causa de um triplex, eu vou seguir esse cara que é ladrão por causa de um triplex, porque ele melhorou a minha vida em determinado momento. Falando de forma grosseira, tá? E boa parte entende que é um grande conluio, um grande esquema, teoria da conspiração que colocou o Luiz Inácio Lula da Silva lá. Estou falando como professor. O Jair Bolsonaro, ele vem numa crescente, mesmo com ideias de extrema-direita, mesmo contrariando opiniões e pontos de vista de muita gente que está ali naquela linha mais que eu faço parte do centro, que hoje se coloca numa condição de receio de que a linha do Partido dos Trabalhadores, que teoricamente nos trouxe até aqui, não é o único exclusivo por tudo que está aí, porque essa bandalheira é uma bandalheira que vem de décadas. Está comprovado que todos os partidos, inclusive o meu, participou dessa bandalheira. Mas quem tem medo, quem defende a Lava Jato, quem entende que a gente precisa mudar a forma de fazer política, está abrindo mão de determinados valores, conceitos, opiniões e até medo para concentrar no voto útil, para que a eleição seja definida no primeiro turno. Então eu vejo dois quadros, eu não vejo outros quadros. Nenhum tipo de quadro, né? Quadro número 1, segundo turno com Bolsonaro e Haddad. Eu não vejo outra possibilidade. Não vejo o Geraldo Alckmin com a menor condição de ter fôlego mais. Eu falei lá atrás, foi péssima. O PSDB é um partido que eu faço parte, porque eu sou social-democrata convicto, entendo o que é a social-democracia. Enfim, não estou por oportunismo, vou fazer 16 anos de partido. Se vem se perdendo há muito tempo, desde que foi para o governo Temer, ou até um pouco antes. E se aliou tudo de ruim que a política brasileira produziu. Não que os outros também não quisessem, porque o Ciro tentou, o próprio Partido dos Trabalhadores tentou, a Marina, que diz que não, tentou se alinhar a alguns desses políticos, pensando em tempo de televisão, primeiramente, repartição de fundos. A escolha do vice, por exemplo. Sim. Está nesse campo. Não tenha dúvida. E a tal da governabilidade, que eu não gosto muito dessa desculpa, não, que governabilidade você vê depois de eleito, todo mundo vai sentar para conversar, de um jeito ou de outro. Vejo a Marina sem fôlego nenhum,
talvez a que mais vai cair. Para mim, ela vai ter menos votos que o Alckmin. E o Ciro tentando convencer as pessoas que ele é a alternativa dos órfãos do Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo que o Haddad é um poste como a Dilma foi. Mas eu vejo essa possibilidade de uma eleição mais complexa do que foi a municipal do Rio de Janeiro, entre Freixo e Crivella, onde quem tinha uma posição de centro ficou completamente perdido e teve que optar naquilo que considerou menos pior. E a gente corre o risco de, novamente, na eleição entre Bolsonaro e Haddad, no segundo turno, as pessoas decidirem, vejam só, com todo respeito ao eleitor do Haddad, ao eleitor do Lula, e o eleitor do Bolsonaro. Eu estou falando daqueles eleitores que não são nem do Bolsonaro e nem do Haddad. Eles vão procurar o menos pior. Um recorte da cabeça do cara. É isso aí, eu estou fazendo o meu entendimento como professor, como alguém que gosta de ciências políticas, e vejo um segundo grupo crescendo assustadoramente. Vou te dar um exemplo. Eu participei de uma reunião na sexta-feira. Um amigo que me apoia em Niterói me chamou para uma reunião na casa dele. Ele é sobrinho de um desembargador. Tinha lá... Felipe, quantas pessoas tinha lá, Felipe? Umas 40? 40 pessoas, né? Felipe é um amigo de Venda das Pedras, estava comigo lá também. E tinha 2 desembargadores lá. E um brincou comigo. Falou, olha, eu vou votar com você, mas com uma condição. Você tem que votar no Bolsonaro. E eu falei para ele, doutor, eu não gosto de mentira. Eu aprendi que em política a gente até omite, mas você tem que parar com a mentira. E aí, enfim, a conversa era o tal do voto útil. A gente precisa evitar que esse modelo que nos trouxe até aqui continue. Então, esse voto útil vai crescer muito. Eu não tenho dúvida. Então, a avaliação que eu faço é essa. A gente tem 2 cenários para mim muito claros. Eu, particularmente, não vejo como o Geraldo Alckmin, que é o presidente da minha chapa, chegar, muito menos a Marina, e assim, respirando por aparelhos do Ciro Gomes. Ou a gente vai ter um segundo turno de Haddad e Bolsonaro, ou a eleição de Bolsonaro do primeiro turno. É assim que eu vejo. E nesse centro aí, embora o sujeito seja de centro, mas aquele centro que tem uma coloração mais vermelha optará pelo Haddad, e aquele centro que tem uma coloração mais direita optará pelo Bolsonaro, sem dúvida. E digo que, ao contrário do que todos estão falando, eu vejo a eleição do Bolsonaro muito próxima da do Trump. Eu vi um discurso do Fernando Henrique Cardoso, eu sou fã do Fernando Henrique Cardoso, mas acho que ele foi de uma infelicidade ímpar no que ele disse. Já há uma organização para que todos os partidos se juntem contra o Bolsonaro. E vou falar assim com a minha experiência de um simples político de um município pequeno. Ele vai fortalecer o Bolsonaro. Se isso acontecer, eles estão esquecendo de 2 coisas. Primeiro, a vitimização do Bolsonaro, que vai caracterizar todos os fichas sujas, todos os outros vão estar contra o Bolsonaro nas campanhas milionárias. E estão esquecendo um pequeno detalhe. Bolsonaro hoje está indo para 30%, eu vi essa pesquisa também, passando de 30%, sem tempo de televisão. Não, deitado numa cama de hospital. No segundo turno, o tempo de televisão ele é dividido em partes iguais. Então eu vou ser assim, muito sincero, a gente está caminhando para um quadro que, mais uma vez, e eu venho dizendo isso há tempão, a gente vive na cybercultura, tempo de mídias digitais, e a classe política continua imbecil, pensando de forma analógica. E vão fazer com que essa eleição seja o Bolsonaro ganhe deitado em qualquer cama de qualquer hospital. E digo mais, você fez uma colocação para eu fechar, você tem uma preocupação e eu tenho uma esperança. Eu acho que boa parte do eleitor está se aproveitando dessa farra do dinheiro que está aí. A maioria dinheiro sujo da corrupção, dinheiro das empresas de ônibus, que bancam a maioria dos políticos do estado do Rio de Janeiro, mas eu creio numa ruptura. E vou te dar 2 exemplos simples. Quando você vê um Flávio Bolsonaro com 100 mil reais declarados de arrecadação na primeira prestação de contas e com zero centavos gastos, empatado com César Maia, que declarou na primeira parcela 3 milhões e que disse que gastou mais do que arrecadou. E estão empatados tecnicamente. O cenário que se vota em 2 senadores. E outros estão. E isso tem acontecido, e aí vem o segundo momento, em todos os estados. Eu acho que a eleição, não tenho certeza, a eleição de deputado vai passar por isso. Um voto local, que ele vai continuar fortalecido, mas um voto também nas biografias. Inclusive, eu aposto nisso. Na minha biografia, na minha história de vida limpa, para combater o capital financeiro que aí está.
e tenho observado muita gente que não está nem aí porque nunca esteve. E eu não tenho medo de falar isso. Boa parte do eleitor é irresponsável e culpada por tudo isso que está aí, conscientemente. E boa parte que achou que não tinha perspectiva, que sempre foi usado pelo político, que depois passou a usar o político, ele começou a perceber que ele votava, ele acreditava, o político sentava na cadeira e virava um absolutista, um rei. E ele começou a fazer o seguinte, já que eu sou usado, já que todo mundo é igual, eu vou usar agora também. Ele começou a perceber que essa conta também não está fechando. Ele usa por um período, mas depois ele continua no cenário catastrófico. Então eu acredito numa ruptura surpreendente. Eu acredito que na LERJ nós vamos ter uma renovação muito acima de 50%, bem acima, beirando os 70%. Na Câmara Federal, mesmo com o esquema que eles montaram, covarde, que o esquema é covarde, do fundo partidário e do fundo especial, o famoso fundo eleitoral. É covarde porque alguns medalhões ficaram com a chave do cofre. Mesmo assim, muitos não conseguirão voltar. Inclusive, quero deixar um registro aqui, que eu tenho falado, e mandei para a Nacional do PSDB, mandei para a Estadual e mandei para o seu Eduardo Paes. Eu, PSDB, não recebi um centavo de fundo. Primeiro, que eu não participo de esquema. Segundo, que o partido achou que gastar 40 milhões para o Geraldo Alckmin no primeiro turno iria colocá-lo liderando. Ele está patinando. Ele gastou 40 milhões, enquanto o Bolsonaro gastou 350 mil. Repito, os partidos continuam imbecis nessa lógica. Alguns partidos pequenos estão dando uma parcela violenta de recursos para seus estaduais para lavagem de dinheiro. Deixa eu explicar para vocês como funciona isso. Eu pego o candidato João das Couves, sou partidinho pequeno, dou 100 mil para ele de fundo partidário e digo para ele, meu irmãozinho, olha só, 30 é seu, faz o que você quiser, por dentro. Você vai gastar esses 100 na gráfica. Você vai fazer trabalho, material para vários federais. Esses federais vão receber 20 mil desses 100 mil em material. 30 você faz em material. E 50 a gente faz o seguinte, é 20 seu e 30 nosso. É assim que está funcionando, pelo menos no estado do Rio de Janeiro. A maioria dos candidatos de pequeno partido que estão recebendo dinheiro do fundo é na lavagem do esquema, que passa por várias gráficas imorais também, que você tem gráfica séria e tem a gráfica vagabunda, especialista em lavar dinheiro. Como não dá mais para lavar com a Odebrecht, como a FETransport está tendo dificuldade de transferir o dinheiro sujo da corrupção das empresas de ônibus, o grande esquemão dessa campanha é a lavagem de dinheiro através das gráficas. E eu vou dizer, não recebi um centavo do fundo. Ainda espero que meu partido tenha dignidade de entender que é assim que se faz. Mas, se for para chamar para parada errada, pode ficar com o dinheiro do fundo para lá que eu não quero. É uma leitura interessante. A gente está vendo uma série de estruturas institucionais. Na última semana, quando o ex-vereador Marquinhos Luanda esteve aqui, ele fez até ventilou até um determinado segmento da Igreja Católica de Rio Bonito, trabalhando para um candidato. Eu vi uma postagem muito forte do Anderson Caldeira sobre isso também, falando sobre essa questão de segmentos da nossa Igreja Católica em Rio Bonito estaria trabalhando, usando sua estrutura de pastorais e de serviços de caridade, etc. e tal, para aliciar pessoas, né? Não é eu que estou dizendo, o candidato teve aqui comentou isso, o Anderson Caldeira comentou também. Não, eu quero te perguntar como é que você vê. Infelizmente, isso é fato, e eu como cristão convicto, como católico convicto, que amadureci a minha fé dos anos para cá, eu lamento muito, porque as escolhas, elas são naturais. Né? Me permita te interromper rapidamente para dizer que eu via muito isso acontecer em igrejas evangélicas. No meio católico, a gente não tinha notícia, ou pelo menos disso acontecendo com essa força. Né? Mas parece que com esse fechamento aí das torneiras da Lava Jato, o TC, etc., até as igrejas estão sofrendo com esse assédio aí. Na verdade, alguns padres já conseguiram enxergar isso. Na verdade, alguns líderes fizeram tal dos fechamentos, receberam propina, que eu chamo de propina também. E aí usaram, e isso é grave, tá? E eu falo como cristão revoltado, porque eu não quero isso para mim. Se me propor isso, eu não aceito. Alguns que se dizem, e aí a gente vai falar da Igreja Católica, eu vou falar com propriedade, porque eu sou católico,
faço parte de uma pastoral. Alguns que se dizem católicos receberam dinheiro em malas de dinheiro para usar estruturas da igreja direcionadas para algumas candidaturas. Isso é muito ruim, porque a igreja, que é uma igreja em saída, né? A gente fala muito sobre isso, a igreja em saída, na igreja católica a gente fala isso. Não adianta ficar fechado dentro da igreja católica, você tem que ir em saída, buscar a necessidade alheia, a solidariedade, a servidão, que ela é bíblica, estamos aqui para servir, e eu não questiono mais como candidato, eu lamento como cristão que sou. E repito, eu não estou reclamando disso por nenhuma particularidade, até porque tem muita gente da igreja católica que me apoia. Tem muita gente que declara voto abertamente, porque conhece a minha conduta, as minhas pautas, elas são realmente católicas. Eu sou contra o aborto, eu respeito a opção sexual de cada um, mas para mim é sexo masculino e feminino. Você pode ser o que você quiser, mas me convencer que o meu filho vai aprender ideologia de gênero na escola, um amigo falou assim, você acaba de perder meu voto. Eu falei, não tem problema, mas eu falo com a convicção do meu coração, né? As minhas pautas, elas são pautas reais, só que tem um detalhe, não fica só no papel, fica na minha prática. Muita gente só fala, mas não pratica. Então fica aqui o meu alerta agora, não como candidato, mas como cristão. E digo mais, tendo prova eu denuncio. Seja de qual paróquia for. Inclusive, duas estão muito bem encaminhadas e a gente deve ter um escândalo no estado do Rio de Janeiro em breve. Porque, repito, alguns padres enxergaram. Porque, pelo que eu sei, não tem nenhum padre participando disso. Tem falsas lideranças que fizeram fechamentos, pegaram malinhas de dinheiro, pegaram moto zero para usar a estrutura santa, religiosa e cristã para fazer a coisa mais suja do mundo para mim, que é usar a fé para propagar o conluio politiqueiro. E aí, eu, na última sexta-feira, acompanhando o noticiário também, vi uma novidade, né, que eu achei muito interessante. O TRE está fazendo uma fiscalização nas maiores igrejas, né, do estado do Rio de Janeiro para combater um negócio chamado de abuso do poder religioso. Eu nunca tinha visto isso. Eu já tinha visto falar no abuso do poder econômico, que é o cara que tem grana e ele chega lá, joga dinheiro, sobretudo nos ambientes de classes menos favorecidas, pessoas pobres, o cara que está ali desempregado e tal, precisando de uma grana para poder pagar aquela conta, fazer igual o Ciro Gomes, notinha de rodapé, para tirar o nome do SPC, e aí o sujeito pega aquela grana, né, e tal, ele está necessitado. Mas o TRE agora está atento também a essa questão do abuso do poder religioso, que é exatamente quando a máquina que envolve a fé, a confiança das pessoas, etc. e tal, começa a ser explorada pelos mercadores da fé, que não só vendem a teologia da prosperidade, mas parece que agora também tem a teologia da política. Né? Flávio, a gente vive um momento de rupturas e alguns continuismos, né? E é aquilo que você falou, você fecha a torneira da Odebrecht. As empresas de ontem estão tendo dificuldade para passar a propina de alguns, né? Alguns com mandato e sem mandato, querendo ter mandato. Então há de se buscar um caminho. Então alguns que, inclusive, já têm os recursos separados para isso, precisam de uma forma para potencializar as suas estruturas, aqueles que já têm. Eu lamento muito, repito, lamento muito, porque é um momento de ruptura, mas de alguns continuismos. Mas vou falar para você, isso eu tenho escutado de pessoas muito simples. Boa parte da população já enxergou isso. E ela vai até se aproveitar da estrutura, mas ela vai votar diferente. E aí eu quero até lembrar o filme Tropa de Elite 2, que no final, né, o José Padilha faz aquela leitura reflexiva ali, mostrando Brasília, né, com uma visão panorâmica aérea, né, e ele diz que o sistema dá a mão para poupar o braço, né? As lideranças se renovam. Então, é exatamente aquela leitura ali que o José Padilha faz, que a gente percebe nesse momento, nessa campanha de 2018. Desculpa, não vou existir. Tem gente presa que já escolheu o seu candidato. Que é aquilo que você falou. Está preso, mas o esquema dá solto. A gente tem que ter muito... E vale lembrar que você não está falando especificamente do Lula, né? Não. Estou falando de candidaturas de deputados estaduais presos.
que mantiveram a sua forma de fazer política, transferindo responsabilidades. Eu estava caminhando em São Pedro da Aldeia e eu falei o nome de algumas pessoas, eu não sou de falar nome. E uma pessoa falou, você falou o nome. Eu falei, não, mas eu falei o nome que está toda hora no jornal, nas páginas policiais, e que todo mundo conhece no Google. Então, se todo mundo conhece, a gente só mantém isso se a gente quiser. Algumas pessoas mais humildes, algumas pessoas que, talvez até sem maldade, tá, Flávio? Elas não conseguem dimensionar. Pô, mas o fulano foi tão legal comigo quando esteve por aqui. Não consegue dimensionar que não é só o fulano contigo, é o fulano que representa um modelo falido de política. Aliás, são 70 deputados. Se a gente não renovar, não em nomes, tá, gente? Em procedimentos, pelo menos 36 dos 70, a gente vai continuar na mesma situação. Pelo menos 36, para a gente ficar ali, ó, brigando contra a tentação de alguns, né? Porque do jeito que está, uma Assembleia Legislativa com essa representatividade, o Estado do Rio de Janeiro não tem a menor chance de se recuperar. Beleza, então tá aí a fala do vereador Luciano Lúcio, né? E eu queria aproveitar para a gente fechar esse assunto e partir aqui para a questão das propostas, lembrar para a rapaziada que está acompanhando a gente no Facebook, alguém me perguntou aqui, pode fazer pergunta ao candidato aqui no Facebook? Pode, sem nenhum problema. Só que a gente tem uma situação aqui que eu já quero advertir os nossos amigos. Tem comentários e tem perguntas que entram que eu não consigo ver, que o Facebook só me mostra depois, de noite. Então, se por acaso eu não ver alguém, por favor, não é porque eu estou querendo te boicotar, é porque realmente o Facebook não me mostrou aqui. Já vou advertir. Antes de olhar se tem pergunta, então já vou avisar isso aos amigos aí. Mas podem sim deixar questionamentos, né, aqui no nosso comentário. Vamos ver se a gente consegue, então, reproduzir para você exatamente esse finalzinho, para a gente fortalecer e finalizar isso que a gente estava comentando aqui, que é a fala no final do filme Tropa de Elite, né? Vamos lá, ver se a gente consegue. É o Tropa de Elite 2, né? E tem uma leitura muito, muito bacana que eu acho que todos nós deveríamos refletir sobre ela. Vamos ouvir aí, vamos lá. Contei tudo que eu sabia, reconheci meus erros e falei por mais de 3 horas. Eu dei porrada em muita gente. Eu dei muito político corrupto na cadeia. Por causa do meu discurso, teve filha da puta que foi pra vala muito antes do que eu esperava. Foi a maior queima de arquivos da história do Rio de Janeiro. E mesmo assim, o sistema continuava de pé. Tira o ouro, põe na âncora essa merda aí. O sistema entrega a mão pra salvar o braço. O sistema se reorganiza, articula novos interesses, cria novas lideranças. Senhores, mais 4 anos. Parabéns a todos. Enquanto as condições de existência do sistema estiverem aí, ele vai resistir. Todos nós sabemos que o deputado Guaraci se elegeu com dinheiro do crime, com dinheiro da milícia. Se os senhores o efetivarem como presidente dessa comissão, estarão atestando que são como ele, verdadeiros bandidos travestidos de representantes do povo, oriundos de uma política injusta. Calme-se, o senhor não tem perfil para ser um parlamentar, seu deputado. Eu não admito que o senhor duvide da minha idoneidade. Um representante do crime dos meus não colegas. pode ser um representante do povo, Eu fui eleito deputado. democraticamente presidente desse conselho. Mediante as provas, não há contestação. Eu fui eleito e o senhor vai ter que engolir suas palavras Porque não engula seu histórico de crime. Isso eu não vou engolir as minhas funções aqui, que até o senhor quer não. Agora me responde uma coisa. Quem você acha que sustenta tudo isso? E custa caro. Muito caro. O sistema é muito maior do que eu pensava. Não é à toa que os traficantes, os policiais, os milicianos matam tanta gente nas favelas. Não é à toa que existem as favelas. Não é à toa que acontece tanto escândalo em Brasília, que entra governo, sai governo, a corrupção continua. Para mudar as coisas, vai demorar muito tempo. O sistema é foda.
outra oportunidade para convidar você. Vou falar o que aconteceu, por que eu vim para Los Angeles. Eu vim para Los Angeles por algum motivo, motivos diferentes. O primeiro motivo pelo qual eu vim... Aqui. Beleza. Som limpinho agora. E eu convido você que está aí acompanhando o nosso programa Flávio Azevedo para assistir a série Mecanismo lá no Netflix, tá, pessoal? Vale muito, muito, muito a pena. São filmes, né? São séries, mas eu considero documentários, porque retratam assim de maneira muito importante tudo isso que a gente vê. Intervalinho comercial de 20 segundinhos, a gente volta já. Vamos lá. Já pensou em ter uma casa de novela igualzinha a que aparece na TV? Vem pra Casas Bahia. Só aqui tem os mesmos produtos de Segundo Sol. É da novela pra sua casa. Aproveite. E além dos móveis da novela, tem smartphone Moto G6 Play com tela de 5.7 polegadas por apenas R$ 79,90 mensais. Isso mesmo, só R$ 79,90 mensais em 14 vezes, sem juros, no cartão Casas Bahia. Só na Casas Bahia você pode ter uma casa de novela. Vem pra loja, acesse o site ou baixe o aplicativo. Nas óticas Relótica e Relógio você encontra o que tem de melhor por um preço menor. Óculos de sol do seu grau das melhores marcas. Ray-Ban, HP, Victor Hugo, Wilson Hung e muitas outras. Lente de contato até para o mesmo dia. Joias, relógios, utilidades para o lar e centésimas bijuterias. Pagamento parcelado. Óticas Relógica e Relógio, Rua 15 de Novembro, 94, Getúlio Vargas, 59, Centro, Rio Bonito. Fones 2734, 1730 e 2734, 2490. Óticas Relógica e Reloarte. 290 Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. Programa Flávio Azevedo. Beleza, minha gente? O programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense, nesse dia 17 de setembro de 2018, recebendo aqui o candidato a deputado estadual, vereador Luciano Lúcio, presidente da Câmara de Tanguá. Deixa eu lembrar aqui para você dos nossos parceiros: Baeta Gás, Escola Criar, Instituto Flor do Amanhecer, Genho Móveis, Sabor Carioca, Boteco do Miranda, Vivermed, Padaria Guimexe, Fabinho Lava Jato, Telefrutas, Gran Medicina Laboratorial e Drogarias Viva Mais, nossas parceiras aqui no programa Flávio Azevedo. Minha gente, vamos de proposta agora, recebendo então o vereador Luciano. Luciano, nós temos uma série de instrumentos mal resolvidos do governo do Estado na nossa região, principalmente, mas no Estado em todo. Uma série de obras paradas que tem financiamento. Por exemplo, aqui em Rio Bonito, a Jacuba aguarda um asfalto que o dinheiro veio lá em 2014, mas a chuva de verão levou, né? Nós temos também, por conta daquela cabeça d'água que caiu lá no 2º Distrito, em Boa Esperança, onde a ponte que liga Boa Esperança à Nova Cidade foi levada, e o Estado até hoje não fez a recuperação daquele trecho. Nós temos uma série de questões que se espera do governo do Estado na nossa região. Por exemplo, falando da saúde, a dívida do Estado com o município de Rio Bonito, e parece que com Tanguá, Itaboraí, os outros municípios não é diferente, mas só aqui, em relação ao Hospital das Vargas e UPA, a dívida é da ordem de 15 milhões de reais aqui em Rio Bonito, do Estado com a Prefeitura. E acaba que a Prefeitura tem que meter a mão no seu bolso, que já é muito pobrinho, né, necessitado, para poder cumprir determinadas tarefas que deveria ser do governo do Estado. Como é que o senhor vê isso e qual seria a postura do deputado Luciano Lúcio diante dessa problemática, diante dessas questões essas expectativas que se geram junto à população e que não são resolvidas, não são atendidas? Muito sobre isso. Flávio, eu vou sair do varejo e vou logo para o atacado, né? Hoje você tem um Estado completamente comprometido com talvez o maior, vou chamar de quadrilha. Como é que eu chamo isso que foi montado? Máfia. Com a maior máfia do poder público, talvez da história do Brasil. Uma estrutura que envolveu legislativo, executivo e judiciário. Tribunal de Contas, tudo isso. Então, o derrame, né? A sangria, não é derrame, a sangria foi de tal grau, e a certeza da impunidade, porque quando você se blinda, quando os poderes são harmoniosos e independentes, né? Então eles já foram feitos, cada um tem o seu papel.
Você tem o judiciário que tem uma certa supremacia, não na ordem do Pacto Federativo, dos entes federados, ou na ordem jurídica republicana, mas pelo fato dos cargos serem vitalícios. Né? O que é o cargo vitalício? O juiz ele é para sempre. Então, todo mundo tem muito medo de falar do judiciário. Porque o executivo, o legislativo, que é o meu caso, eu estou com 4 mandatos, mas eu posso virar deputado, dia 7 de outubro, e posso não ser nem vereador a partir de janeiro de 2021. Então, a gente tem prazo de validade. Mas essa harmonia, essa independência, chegou um determinado momento que isso se entrosou, e eu quero deixar isso muito claro, né? Não falo de forma generalizada, porque eu seria injusto e irresponsável, coisa que eu não sei, não sou. Mas estou falando o que todo mundo sabe, que eu também sei. A estrutura mafiosa... Está no noticiário, né? Está no noticiário. A estrutura mafiosa de seu Pisciani e de seu Cabral foi de tal forma que eles conseguiram se blindar em todos os poderes, em todos os órgãos de fiscalização. E aí se sentiram acima do bem e do mal. Então a destruição foi de tal forma e de tal grau que é impossível, Flávio, se falar de recuperação, se discutir Jacuba, ou se discutir saúde pública e segurança como um todo no estado do Rio de Janeiro, sem se reformular todo esse modelo, todo esse quadro que está aí. Ou a gente entende isso de uma vez por todas e toma muito cuidado na hora do voto. Inclusive, desculpa, eu assisti e não acreditei. Se alguém tivesse me falado, eu ia dizer que era exagero. Eu tinha chegado em casa de noite, numa reunião que tive em Santíssimo, lá em Bangu, com alguns amigos, algumas lideranças, e entrou a propaganda do Marco Antônio Cabral. Eu vou falar o nome porque eu vi e todo mundo viu. E o Marco Antônio Cabral, filho do Cabral, deputado federal vindo à reeleição, ele disse o seguinte: votem em mim para darmos continuidade ao que a gente fez no estado do Rio de Janeiro. Olha, a minha imaginação foi longe quando ele falou em dar continuidade ao que eles fizeram no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente só vai conseguir reformular, repensar. A filha do Eduardo Cunha, por exemplo... Eu vi também. Saiu uma carta com o Eduardo Cunha dizendo que ela é melhor do que ele. Não, melhor do que ele, que ainda disse o seguinte, ela ainda disse o seguinte, está na televisão. Meu pai, a Dilma, só saiu graças ao meu pai. Então, o orgulho do que eles plantaram, né, nesse sistema de destruição do Estado do Rio de Janeiro, que envergonha o Estado do Brasil, inclusive no exterior. Então, a gente precisa entender isso enquanto eleitor. Não há possibilidade de recuperação imediata, nem com essa reformulação total. A curto prazo, se a gente mantiver a mesma lógica, né? Como você botou aí do sistema, o sistema está aí. E isso vai demorar tempo. E nas minhas caminhadas eu digo, não sou santo, não sou a última batata do saco, mas não sou ladrão. Igual a mim, tem um monte de gente espalhada por aí que também não é ladrão. A gente está no sistema, joga o jogo do sistema, mas tem gente que é especialista em alimentar esse sistema. Então, eu vou dizer, vim falar de paliativo, vim falar de solução para Jacuba. Ah, porque eu vou fazer, vou acontecer, vou ser o deputado de Rio Bonito também, vou exigir dos órgãos competentes, vou bater no gabinete do governador. Então, olha só, é fácil falar isso. Agora, vou repetir, dependendo de quem a gente colocar lá na estrutura de poder, a Jacuba vai sofrer 3 vezes mais do que já sofre, porque a falta de investimento ela é causada pela certeza da impunidade, do desviar o recurso público com tranquilidade e na certeza de que o povo só fala, só reclama, a imprensa só noticia, porque na hora do voto as pessoas fazem da mesma forma. Pergunta que chega aqui do meu amigo Augusto, né? Flávio, boa tarde. Eu acho até que ele não entendeu bem a colocação do senhor aqui, para que não aconteça que outras pessoas também não tenham entendido bem. Ele fala aqui, ó. Gostaria de fazer uma pergunta ao candidato. Ele comentou sobre não ter recebido apoio financeiro de seu partido por escolha. Bom, não foi isso que o senhor disse. Não, né? não. Deixa eu explicar. Por escolha, não. Eu quero ir muito. Explica aí. Então, na verdade, o dinheiro que não veio. Vamos lá. Vou explicar. Augusto, Augusto, por escolha, não. Se o partido me der 200 mil, eu vou pegar os 200 mil. Está lá o fundo. Se o partido me der 300 mil, vou usar os 300 mil de forma lícita, por dentro. O partido não me deu nenhum centavo. Eu disse o seguinte, tem partidos, principalmente os pequenos, que estão para acabar com a reforma política,
para 2020, aqueles que não fizerem aí, não sei se é um federal em 9 estados, eu não lembro, ou 5 federais pelo menos, eles não vão receber mais um centavo desse fundo, que banca, inclusive, a existência imoral de vários deles. O que eu disse é o seguinte, tem vários partidos que, candidatos a deputado estadual, estão recebendo dinheiro do fundo para fazer lavagem de dinheiro. Eu disse o seguinte, se o meu partido, que eu não acredito, porque aqui no Rio de Janeiro, o PSDB é bem diferente do PSDB de São Paulo, é bem diferente daquilo que eu acreditei lá atrás, e acreditei mesmo, do seu Aécio Neves. É um partido muito sério, com pessoas como o deputado federal Otávio Leite, deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha, meu irmão. Eu quero muito estar lá na Leste do lado dele, porque ele só fez bem para o estado do Rio de Janeiro. Eu quero dizer o seguinte, eu falei de forma simbólica. Se o partido me propor hoje, Luciano, estou mandando 100 mil para a tua conta, mas você vai usar 30 e 70 você vai desviar através das gráficas fraudulentas para a gente. A minha resposta é, não quero. Foi isso que eu falei. E aí ele pergunta, então gostaria de saber se é possível verificar se um candidato recebeu ou não e se é possível saber esse valor. Pergunta excelente. É assim, se você for, você não precisa nem ir direto no site, você bota lá no Google, prestação de contas, candidatos, eleições 2018. Ele vai abrir um mapinha no site, você clica a região que você quer, você vê todo mundo, inclusive dá até para ver o número de processo de alguns, tá? Tem alguns, eu não lembro qual é o ícone, mas você vai ver quanto cada um arrecadou, quem depositou, quanto gastou e quem botou o dinheiro. Isso é de acesso de tudo, inclusive a prestação de bens, a declaração de bens de todo mundo está lá, tá à disposição. É possível sim. Se você fizer isso agora no seu celular, no Google, você consegue. Eu não lembro a página especificamente, mas se você botar assim, não precisa nem escrever consulta, se quiser você escreve, você bota lá, candidatos, aí você pode até botar direto, vamos supor, deputado estadual, candidatos, deputado estadual, candidato, deputado estadual, eleições 2018, prestação, contas. Botou essas palavrinhas, ele vai te dar lá o link que você vai clicar e você vai ver. Isso é aberto por lei para o conhecimento e domínio público, mundial, não é nem nacional. Todo mundo tem acesso. Seguindo aí nossos questionamentos sobre a postura que nós esperamos dos candidatos, né? Um problema que nós temos aqui, nevrálgico na nossa região, se chama Companhia Estadual de Águas e Esgoto, sobretudo porque ela cuida muito da água, e na minha concepção, no sentido de cobrar por essa água, e nada de esgoto, né? E aí nós temos uma série de informações truncadas que são passadas e tal. Nitidamente, o que eu percebo é uma tentativa de fazer com que a SEDAI ela seja sucateada mesmo para justificar uma privatização dela amanhã ou depois. Postura do senhor em relação à SEDAI e a execução desse serviço que é a atribuição do Estado na nossa região. Eu tenho uma opinião muito clara e já falei isso há muito tempo, né? Primeiro, vamos voltar um pouquinho no tempo. Com a fusão 76, se eu não me engano, sempre confundo, 76, Estado da Guanabara com o Rio de Janeiro, você passa, entre outras coisas, né, a ter uma companhia de abastecimento de água e de esgoto. Só que, nessa fusão, a nossa Constituição não era a Constituição de 88. Não dizia que o município era um ente federado com o status que tem hoje. O município, no Brasil, o município brasileiro, né, o municipalismo brasileiro, faz com que o município, na história do mundo, acho que em lugar nenhum do mundo, o município tem a força e a importância que tem no Brasil. É o tal do Pacto Federativo, Estados, Municípios e União. Antes de 88, o município, inclusive quando a gente pega o regime civil-militar, né, a ditadura civil-militar, os prefeitos, a maioria das vezes, eram prefeitos biônicos. Né, os governadores, biônicos quase sempre, indicavam os seus prefeitos. Né, então você tinha ali um domínio, uma prevalência do governo estadual. Então, SEDAI para todo mundo, sem direito de escolher ou não. A Constituição de 88 dá ao município autonomia para decidir sobre alguns serviços, autonomia e obrigações, inclusive água. Os municípios não são obrigados a estar com a SEDAI. Essa é uma questão que precisa ser deixada muito clara. Segundo, eu vejo a SEDAI como uma companhia eficiente, com um quadro técnico sensacional. Eu conheço alguns concursados,
2 estudaram comigo, eu vou dizer rápido. O Anderson, que é de Itaboré, estudou comigo no Alberto Torres, e o Pedro, que é de Niterói, fez o UERJ, fez faculdade de História comigo. Quando a gente fez História em 2000, eu estudei com ele, eu entrei em 98 na UERJ, a gente começou a fazer matéria junto no ano de 2000. Ele já era concursado da SEDAI, inclusive ele fez Direito, ele saiu da História na UERJ, fez Direito na UERJ, um quadro técnico maravilhoso. O problema da SEDAI é o partidarismo também. Você vai ver no topo da cadeia de poder um monte de gente sem preparo nenhum, sem escrúpulo nenhum, atendendo interesses de políticos, deputados ou não. E agora se montou a grande farsa. Fazer da SEDAI um órgão incompetente para poder vendê-la. Botar na cabeça das pessoas que a SEDAI não funciona para poder vendê-la. Isso é mentira. Como deputado, eu quero estar lá junto com um grupo que vai provar que a SEDAI dá lucro, que a SEDAI pode ser eficiente, mas também defender os municípios que são mal atendidos pela SEDAI, mostrar para eles que eles têm autonomia de ação e, digo mais, caçar as indicações dos politiqueiros. Todos os municípios que a SEDAI tiver uma indicação que não for técnica, o deputado Luciano Lúcio vai estar combatendo isso e brigando para que exista uma hierarquia técnica, por competência, caráter meritório, sim, e não indicação de apadrinhado, que muitas das vezes não sabe nem o que é a SEDAI. Outro questionamento que chega aqui do nosso amigo Rui Duque Estrada. Candidato Luciano, todos os prefeitos de Tanguá sempre falam que vai fazer a ligação asfáltica Tanguá-Picos via Estrada da Posse, passando por Riachão, Muriqui, Mutuapira, etc. Porém, esbarram nas famosas verbas orçamentárias, emendas, etc. E a tão esperada e famigerada estrada asfaltada nunca sai do papel. Os agricultores e pecuaristas e o povo em geral ficam amargando as promessas de campanha toda vez que tem eleições. Como é que o senhor vê isso? O município não vai fazer isso nunca, não tem dinheiro para isso. Uma obra dessa, na minha humilde opinião, sem ser especialista, não fica por menos de 40 milhões de reais. Essa gente, não vejo como. Então, agora tem um orçamento total anual hoje de 100 milhões. Tira isso colocando alguns convênios. Agora vamos lá, sabe por que o asfalto não saiu até hoje? É o tal do custo eleitoral. Se o governo do estado quiser, ele faz. Só que a lógica, isso é minha cabeça, tá? Gastar 40 milhões em Tanguá para fazer uma via como essa, que é importantíssimo para o turismo rural, para o agricultor, que vai potencializar economicamente a nossa região como um todo. Só que na hora do voto, parceiro, desculpa aí, seu Rui, a forma de falar, na hora do voto, nós temos em Tanguá, a gente vai apurar nessa eleição, calculamos 17 mil votos, talvez 18 mil votos. E aí, na hora da continha, eles preferem fazer um investimento, muitas das vezes, mentiroso. Tem um monte, né? Você pode falar, posso falar de arco metropolitano, tem um monte que a gente pode falar. Mas numa região que tem um número de eleitores, às vezes 10, 20, 30 vezes maior. Então, a gente vai depender de quem estiver no governo do estado e quem estiver na LERJ, para tratar isso também como política pública, investimento de verdade, na qualidade de vida das pessoas e para o crescimento da região. A gente não está falando mais de Tanguá. Quando a gente fala de turismo rural, é algo que agrega. A gente tem aqui em Rio Bonito, por exemplo, o Taylor, que é de Rio Bonito e vive nos eventos de Tanguá. Por quê? Porque ele sabe que o circuito da laranja de Tanguá, ele potencializando e divulgando o negócio dele, vai levar gente para a Pousada Relicário, vai levar gente para o Sabor Carioca, alguém vai se hospedar naquele hotel aqui, mas tem o do centro, que era Ximenes. É o novo Ximenes. Então, isso potencializa a região. Agora, precisa de político que não esteja pensando no fornecimento de pedra brita para a obra da via estadual. Que não viva de fornecimento de areia lavada para a obra. Para manter a sua estrutura corrupta na política do estado do Rio de Janeiro. A gente precisa de gente que entenda, que representa a população. E aí, seu Rui, eu vou dizer a mesma coisa. Está na mão do eleitor saber se esse asfalto sai ou não sai. Depende de quem ele for votar para colocar lá. E aí eu já emendo, já que falamos da SEDAI, vamos falar, inclusive, sobre um problema que eu tenho visto o pessoal reclamando muito em Tanguá, e não é diferente nos bairros de Rio Bonito, sobretudo os mais distantes, que é a questão da Enel, do Serviço de Energia Elétrica. Eu estou vendo meus amigos de Tanguá no Facebook postando que está numa fase sobe, não sei o quê, tal. A Enel, ela vem prestando
péssimos serviços desde o tempo de Sérgio. Já foi privatizada sob essa argumentação, e o negócio é muito complicado por aqui. E o fornecimento de energia para a nossa gente, ele também passa pelo escrutínio do governo do Estado. Como é que o senhor vê essa questão? O que fazer o representante da nossa região na Alerj para defender o nosso povo, né, que sempre tem aí, a cada trovoada, a cada verão, geladeiras queimadas, etc, etc, etc. E o desconforto de, às vezes, ficar uma noite inteira. Eu tenho aqui relatos de Boa Esperança em Rio Bonito, Rio Vermelho, de gente com 48 horas sem energia elétrica aí, em tempos passados, pessoal aqui de Cachoeiro dos Bagres, a mesma coisa. E aí, como é que o senhor vê isso? Resposta da pergunta anterior. Resposta dada. Eleger políticos que não participem das licitações fraudulentas de várias concessionárias e que denunciem as licitações fraudulentas. A resposta é a mesma da pergunta anterior. O senhor Rui lembra aqui que essa pequena área rural elegeu pela primeira vez 4 vereadores, né? Diz aqui ele. Perdão, não depende de vereador, senhor Rui, me perdoe. Vou repetir para o senhor, vou dar um exemplo básico. Vamos botar 100 milhões que Itanguá tem. A lei diz que 25% tem que ser gasto com educação no mínimo. A gente está gastando um pouco mais, já chegou a gastar 30, mas nós está gastando 26, vamos botar 25, vamos fazer uma conta rápida. 100 menos 25 sobra 75. A legislação diz que pelo menos 15% tem que ser gasto em saúde. Itanguá está gastando 30, às vezes até mais. Então, 75 menos 30, 45. Folha de pagamento. A gente com crise ou sem crise, no mínimo 40%. Seu Rui, sobrou 5% para cultura, assistência social, esporte, administração como um todo, meio ambiente, agricultura. O pacto federativo é nocivo. Ele é propositalmente feito para que a gente fique de pires na mão, buscando recurso de emendas na mão, muitas das vezes, de deputados federais imorais. É muito doído. Vou dar um exemplo. Campo do Peão, campo lindo, grama sintética. Nós tivemos que agradecer a Eduardo Cunha. Para mim isso dói profundamente, porque foi ele que conseguiu uma emenda de 500 mil para fazer aquilo lá. O município não consegue fazer um campo daquele e manter a sua estrutura com uma arrecadação pífia, porque o Estado falido, o ICMS não entra. A gente vive de ICMS. Fundo de participação dos municípios, oriundo de imposto de renda, enfim, várias tributações que vêm do governo federal. Queda de arrecadação, impacta na gente. Não esqueçam, podem ter 300 vereadores na posse. Asfalto daquela área rural, que inclusive não é só Itanguá, porque nós estamos falando de 2 municípios. Itanguá e Rio Bonito, e dependendo do que se pensar, Itanguá e Itaboraí, e dependendo do que se pensar em relação a turismo, até Rio Bonito, se você pensar em Thomas Carlos. Eu não sei se vale a pena, porque eu acho que o turismo rural, nesse caso lá, quanto mais preservado for o que a gente tiver lá, melhor. Então eu não vejo possibilidade, esqueçam, e essa solução ela não é municipal, essa solução ela é estadual, sim, e federal. Só que o pacto federativo só pode ser revisto com uma Câmara Federal diferente. Um bando de gente, tem gente que tatua até Temer no corpo. Então fica complexo você pensar em reformulação de municipalismo. Mas, repito, pode ter 300 vereadores no bairro, não consegue o asfalto da área rural se a gente não tiver uma reformulação completa na representatividade da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e do Palácio das Laranjeiras. Bom, e aí voltando à questão aqui da iluminação, né, da energia elétrica, melhor dizendo, a minha amiga Rê Silva diz aqui, reforçar sobre a Enel e os picos de luz. É um absurdo, e é aquilo que a gente estava falando aqui anteriormente. E o meu amigo John Lennon, um abraço para ele, né, para os amigos que estão nos acompanhando aí via Facebook, né, entendo a situação crítica que o nosso Estado atravessa. E aí ele pergunta, na sua visão política, como melhorar a nossa segurança pública, né, já migrando para o assunto de segurança pública, que eu acho que é o motor de proposta de boa parte da classe política, inclusive do senhor Bolsonaro, que está aí disparado nas pesquisas, muito por conta do que ele fala sobre segurança pública, embora eu entenda que algumas coisas ali ferem até cláusulas pétreas da Constituição, né? Mas muito do que ele está navegando aí
de popularidade é por conta das suas opiniões em relação à segurança pública. Como é que o senhor vê essa questão da segurança pública na nossa região, a atuação sua e de parceiros seus de Alerj, né, para termos aí pelo menos ações efetivamente produtivas, né, em relação ao combate à violência? De baixo para cima. Primeiro que todo mundo fala e não pratica, né? Investimentos verdadeiros em qualificação profissional, no esporte, na cultura, na infraestrutura, na iluminação pública. Peraí, o deputado errou, pô. Eu perguntei sobre segurança. Mas é isso, qualidade de vida. Olha, eu conheço histórias de pessoas que, assim que conseguiram um emprego, largaram o tráfico de subsistência. Eu ouvi no inspetor da Polícia Civil uma vez que a coisa que mais dói, 90% dos ditos traficantes que ele prende na região, muitas das vezes não tem a sandália de dedo. Não estou aqui defendendo e nem fazendo apologia ao crime, mas estou fazendo uma leitura, porque o crime, ser criminoso, isso independe da sua condição social e econômica. Eu conheço bandido rico. Eu conheço gente que não precisa traficar e faz o tráfico, que era usuário e passou a traficar. E muita gente conhece, né? A gente, se parar para olhar um pouquinho para o lado, para os vizinhos, a gente vai ver muita gente assim. Parar para olhar para o lado, não precisa olhar muito, né? Olha, tem casos que se você olhar para dentro de casa, você vê, né? Porque é engraçado, né? Porque o filho dos outros é maconheiro, o filho da gente está com problemazinho. Não, dependente de químico não, está com problema, ele está na fase ruim, aquela coisa toda. Não vou entrar nesse mérito, vou voltar na questão da segurança. E aí, quando você vai falar em investimentos... Mas esses cinismos todos acabam impactando. Sim, não tenho dúvida. Né? Eu, como professor, eu até falo isso nas ruas também. Uma vez um pai de aluno, numa reunião de pais, veio para dentro mesmo, com o dedo em riste. Eu quero saber por que meu filho está revoltado dentro de casa. Eu virei para ele, eu ia perguntar para o senhor por que seu filho está revoltado na escola. Porque é uma transferência de responsabilidade. Nós somos assim, todo mundo é corrupto, mas a gente vota nos corruptos, né? Mas vamos lá, vamos continuar na questão da segurança. Então, além de investimento em inteligência, de potencializar, interagir as polícias, tudo que todo mundo já fala, melhor equipamento, né? Tem uma coisa que é fácil de fazer, mas que só pode fazer isso quem não participa de jogadas inescrupulosas e escusas. Polícias, há de se ter independência na sua estrutura hierárquica. Parar com esse negócio de deputado indicar comando de polícia. Parar com esse negócio de deputado indicar delegado. O dia que isso acabar, chefe de polícia, por mais que seja uma escolha do líder, do governador, ela há de se respeitar uma hierarquia nas corporações. É mentira quem diz que as polícias não prestam. As polícias, a sua maioria, o quadro das polícias é um quadro digno de gente cansada, de gente que aprendeu a fazer vista grossa para continuar na polícia, ou que jogou a toalha porque sabe como funciona. Eu, nesses anos todos de política, eu, quando vou numa reunião que tem a polícia, alto comando da polícia, em 5 minutos eu consigo detectar se aquele que está ali representa os interesses do servir e proteger, ou se compõe os interesses de alguns nossos políticos. Então, indicações políticas, respeitando a hierarquia da polícia, a estrutura, o planejamento, a estrutura organizacional, o mérito, o caráter do mérito dentro de cada corporação. Hoje não é assim. O policial, ele entra, ele segue uma carreira. Eu vou dar um exemplo de um cara muito digno, que eu posso hoje chamar de amigo, Roberto Sá. Foi secretário de Segurança Pública, o último antes da intervenção. Entregou o cargo quando a intervenção chegou. Um homem digno, de verdade. Sabe o que ele falou para mim da última vez? Estou me aposentando, não aguento mais. Chega, tenho tempo de me aposentar, vou embora. Porque ele chegou numa consequência, numa necessidade, quase que num acaso, de botar alguém certo, sério, que não participa de esquema de corrupção, no momento trágico da polícia do estado do Rio de Janeiro. Agora, se fosse na lógica da renovação do sistema, sabe quando um homem igual esse seria comandante-geral? Nunca. Então, para começar, respeitar as instituições, falta civismo, patriotismo, espírito republicano e decência. É isso que a gente precisa.
Beleza, minha gente. Então tá aí a primeira parte aqui da nossa conversa com o presidente da Câmara de Tanguá, vereador Luciano Lúcio, que é candidato a deputado estadual, na série de entrevistas com candidatos que nós traremos aqui no nosso programa, né? E você que está me acompanhando aí, que não é eleitor do Luciano, ou não é eleitor do Marquinhos, mas está acompanhando para fazer dar aquela olhada no que está sendo dito, né, que isso acontece muito, avisa o seu candidato que o espaço dele está aberto, mas não adianta fazer contato comigo dia 6 de outubro, porque eu estou desconfiado que vai acontecer isso. Eu tenho só 2 horas de programa, então dia 6 de outubro não vai dar para receber todo mundo, né? Tem aqui um espaço de entre 1h30 e 2 horas para todos os candidatos, né? Mas geralmente tem aquele negócio de eu quero ir por último, né? Então, mas quando chegar por último, todo mundo vai querer num dia só, sem falar que tem um limite, né? Que eu acho que é no último dia onde tem o debate e acaba as conversas sobre política na mídia. Então já reserva o seu horáriozinho, todo mundo recebeu o WhatsApp, e o convite foi para o WhatsApp para ele poder documentar. O print está feito lá com o convite, etc. e tal, para se houver algum engraçadinho que venha reclamar, né? O print está lá com o convite para o sujeito, e ainda com direito àquela marcaçãozinha de 2 azulzinhos, significando que o cara viu, né? Tem isso ainda. Deixa eu ir no intervalinho comercial e aqui voltamos já com o nosso convidado de hoje, Luciano Lúcio, falando sobre suas ideias caso seja eleito como deputado estadual aqui no Rio de Janeiro, na nossa série de entrevistas. Vamos lá, minha gente. Referência em higienização e lavagem de veículos, o Fabinho Lava Jato oferece serviços de excelência à sua clientela. Lavagem geral, geral com motor, lavagem simples, polimento, cristalização e lavagem a seco. No Fabinho Lava Jato, você também lava sua bike e sua moto. De terça a quinta-feira, promoção especial para você. Preste atenção. Ducha rápida R$ 9,99 e geral a partir de R$ 39,99. Aqui você também encontra vaga de garagem. Ligue 999750511 na Avenida Manuel Duarte, número 491, no centro de Rio Bonito, atrás da rodoviária. Fabinho Lava Jato. Em Rio Bonito, na Praça Astério Alves de Mendonça, o destaque é o trailer do Amarelinho, que oferece caldos, hambúrguer, misto quente, refrigerantes e o tradicional suco da fruta. No cardápio, uma variedade de caldos saborosos para você. Pela égua, vaca atolada, caldo verde, mocotó, angu à baiana, estrogonofe e dobradinha. No trailer do Amarelinho também tem a opção do dia, variando entre guando, caldo de alho poró, inhame com camarão, aipim com carne seca, tudo preparado com muito capricho para a clientela do trailer do Amarelinho, que se destaca pelo capricho na confecção dos produtos e pelo excelente atendimento. No centro de Rio Bonito, visite Trailer do Amarelinho. O espaço para o Gran Medicina Laboratorial se destaca pelo compromisso com os seus pacientes. Para isso, os investimentos em infraestrutura, treinamento, profissionais especializados e equipamentos de última geração são constantes. O Gran oferece conforto, segurança, credibilidade e confiabilidade em seus resultados. Priorizando sempre a qualidade dos serviços, o Gran Medicina Laboratorial se destaca nos programas de controle de qualidade, oferece infraestrutura moderna, setores individualizados, atendimento diferenciado e equipe treinada para oferecer o melhor aos pacientes conveniados e particulares. No Gran Medicina Laboratorial, você faz os seus exames de análises clínicas, bacteriologia, análises toxicológicas, anatomia patológica, hematologia, urinálise, imunologia, bioquímica, ensaios hormonais e parasitologia. O Gran Medicina Laboratorial está presente em 5 municípios da região. Em Rio Bonito, em 2 endereços, na Avenida 7 de Maio, número 50, sala 302,
e na Rua Vital Brasil, número 109, ambos no centro. Em Niterói, em Icaraí, na Rua Presidente Becker, número 128. Em São Gonçalo, 3 endereços: Avenida Presidente Kennedy, número 359, na Clínica Icaraí, na Rua Salvatore, número 40, sala 1108, na Conlab, e em Alcântara, na Rua João Almeida, número 109. Em Itaboraí, você encontra o GRAM na Rua Adelina Maria da Conceição, número 21, no centro. E em Tanguá, também no centro, na Rua 19 de Novembro, número 60, sala 112. GRAM Medicina Laboratorial, sempre pensando em fazer o melhor para você. Comida caseira, saborosa, que satisfaz com gostinhos de quero mais, você só encontra no Sabor Carioca. Localizado na rodovia BR-101, quilômetro 269, Parque Indiano, Rio Bonito, a casa se destaca pela excelência no atendimento e ambiente agradável. O Sabor Carioca preza pela qualidade de seus produtos e oferece a melhor comida caseira da cidade. Espaço amplo, área kids, comida no sistema self-service ou à la carte, o restaurante Sabor Carioca funciona diariamente das 11 às 16 horas e espera por você. No Sabor Carioca você também encontra as melhores opções de lanches, sucos, o tradicional pão com linguiça e hambúrguer artesanal. Sirva-se e agrade o seu paladar. Conforto, confiança, qualidade e atendimento diferenciado é o que você precisa e encontra na Clínica Vivermed. Profissionais especializados: dentistas, alergista, imunologista, angiologista, cardiologista, clínica médica, nutricionista, dermatologista, pediatra, neurologista, psiquiatra, oncologista, ortopedista, otorrinolaringologista, psicanálise, psicologia, psiquiatra e muito mais. Equipamentos de ponta. Vivermed é viver com saúde e a certeza de preços muito especiais para pacientes particulares e associados ao Plano Assistencial Viva. Agende um horário: 2734-0613 e 2734-0861. A Vivermed está localizada na Rua João Carmo, 206, no centro de Rio Bonito, em frente ao Hospital Daci Vargas. Expediente de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Conheça e visite a Clínica Vivermed. Preço baixo, qualidade e bom atendimento você encontra na Telefrutas Rio Bonito. Padarias, frios, laticínios, conservas, cereais, produtos de higiene e limpeza, massas, bebidas e a especialidade da casa: frutas e legumes fresquinhos e selecionados. Na Telefrutas Rio Bonito, você tem variedades, qualidades, produtos especialmente escolhidos para você e estacionamento próprio. Aos sábados e domingos, experimente o Gostosão de Rio Bonito, o melhor frango assado da cidade. Telefrutas Rio Bonito, Rua 15 de Novembro, número 226-228, Centro. Telefone 2734-3126. Pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel? Vá a uma imobiliária que transmita credibilidade e ofereça serviços de excelência. GEM Imóveis, sua imobiliária de confiança. Avaliação justa e precisa. Não perca tempo. Você encontra a GEM Imóveis na Rua da Conceição, número 93, no centro de Rio Bonito. Telefone 2734-1077. A tradicional farmácia Dois Irmãos agora é Drogarias Viva Mais. Localizada na Rua Getúlio Vargas, número 130, no centro de Rio Bonito, em frente à Secretaria Municipal de Saúde. Nas Drogarias Viva Mais, você encontra medicamentos com os melhores preços. No setor de perfumaria e correlatos, as melhores opções estão sempre à sua disposição. Preços imbatíveis e a grande marca da casa: excelência no atendimento. Visite a Drogarias Viva Mais. Telefone 2734-1656. Sintonia total com Leste Fluminense. ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. Programa Flávio Azevedo.
Beleza, minha gente? Enquanto fala uma horinha do recreio aqui, né? Enquanto recebendo hoje aqui o Luciano Lúcio, mas vamos aqui mandar um abraço para a galera que está hoje aniversariando. Deixa eu mandar aqui um abraço para Juliana Angélico, minha amiga Tatiana Pardal, abraço grande para ela. Aproveitar cumprimentar logo a família toda, o Marco Aurélio, toda a rapaziada lá, sucesso para eles. Doutor Davi, filho do ex-vereador Laurindo Lima, abraço aqui, meu amigo Davi Chagas, sucesso para ele. Fabiana Góes, completando mais um ano de vida. Idade nova, meu amigo José Antônio Santos, lá no 2º Distrito aqui de Rio Bonito. Dani Hugo, eu não sei se é a Dani ou se é o Hugo que estão aniversariando, é um dos dois. Facebook de casal, né? Emília Tostes, abraço para você. Ana Luísa Martins também. Ariellen Lefay, grande abraço para você, Ariellen. Flávio Félix, abraço grande lá na Praça Cruzeiro. Mariana Teixeira, minha amiga Soraya Brum, abraço para ela. E a enfermeira Valério Trini, também completando hoje mais um ano de vida. Parabéns aí para essa galera, muitos anos de vida. Luciano, vamos falar de educação. Nos últimos 2 anos, aí, final de 2015, nós tivemos o final de 2015 ou 2016? 2016. Nós tivemos algumas perdas educacionais aqui em Rio Bonito. A escola mais afetada, as escolas mais afetadas foi o Antônio Lopes Campos Filho, aqui no Basílio, se não me engano, e, sobretudo, o Colégio José Matoso Maia Forte, que perdeu um turno. Nós tivemos turmas sendo fechadas, mas o Matoso é mais emblemático, porque ele perdeu um turno. Ele hoje funciona, se não me engano, só na parte da manhã, e até então funcionava manhã e tarde. A argumentação da educação estadual é que o governo precisa economizar, por isso precisou fechar esses turnos, essas turmas e tal. Como é que o senhor vê isso? Eu fico pensando sobretudo em Praça Cruzeiro, que é o maior bairro da nossa cidade, ou é o 2º maior, né? Eu tenho a impressão que Praça Cruzeiro e Parque Andréa, né, Boa Esperança, são os maiores centros, e muitos alunos, muitos estudantes, muito adolescentes. O cara vem assim, fecha e tal, e fizeram uma manifestação, profissionais de educação, professores, alunos e tal. A galera da política à época por aqui não prestou atenção, e quando foram fazer a matrícula no ano seguinte, que descobriu-se que o negócio tinha acontecido, aí vieram para o meu Facebook reclamar. Eu falei, não vou falar nada sobre isso, porque eu fiz uma ampla cobertura do evento de manifestação e nem os pais, muita gente da sociedade não participou, não deu fingiu que não viu, né? Metade estava se sentindo naquele espírito de viúva, porque era um governo municipal que estava saindo, os outros empolgadíssimos com quem estava chegando, e ninguém atentou para esse fato. E parte das nossas crianças estão nesse problema. E é um relato que chega de todo o estado do Rio de Janeiro, na pesquisa que eu fiz. Deixa eu ver essa questão da educação estadual, e aproveite e fale um pouquinho também de qualificação profissional, FAETEC e tal. Assuntos que geralmente são comentados em época de campanha, mas que nunca chegam. E quando chega, daqui 6 meses fecha. Deixa eu ver tudo isso. Primeiro, deixa eu falar uma questão assim, que é muito específica, mas é importante. Hoje a gente tem um problema grave com os enquadramentos, né? Vou dar um exemplo, né? Eu sou concursado como professor de História, tenho minha pós-graduação, e quando o enquadramento sai, você dá a entrada, leva anos. E quando sai, ele não sai retroativo, ele sai a partir ou melhor, não do deferimento do processo que deveria, mas sai, o Estado não paga. E a gente vai cobrar isso, tá? Para deixar isso muito claro aos educadores. Agora, Flávio, deixa eu te falar, vou falar primeiro da questão da qualificação. Realmente a crise, né, que você vai cortar despesas, e eu fico impressionado com os critérios para corte de despesas, mas, sobretudo, é muito importante que a gente entenda a especificidade de cada local. Você investir em qualificação profissional, a gente já falou sobre isso aqui, não sei se foi numa entrevista ou se foi no bate-papo. Foi numa entrevista que você fez comigo online, né, no seu Face. A questão de se entender quais são as características produtivas, comerciais, industriais de cada região, antes de ofertar a qualificação. Dá uma observada nos arranjos produtivos locais, para você saber, porque daqui a pouco você traz qualquer qualificação para justificar de recurso. Né? O lance do curso de ordenha de leite, né?
para quem mora no centro do Rio de Janeiro. Isso, exatamente. Né? Exatamente. E auxiliar de escritório para quem mora na fazenda. Exatamente. Aí tem quem mora na fazenda, vamos aprender a ordenar, né? Aí você tem uma região que ela é rica com indústria de cimento, vamos trabalhar esse tipo de qualificação. É uma qualificação direcionada, que há de se ter uma visão mais específica, do micro para o macro. Agora, Flávio, você falou do corte de despesa das escolas, no final de turno. Eu, como professor de sala de aula, conheço bem isso, né? Eu sou professor de História, Sociologia, Filosofia do Estado, sala de aula, do município, coordenando um projeto de pesquisa, licenciado agora por conta da eleição. Lá a gente teve esse problema, conseguiu no peito não cortarem nada, mas foi difícil. Temos, inclusive, um ensino integral de empreendedorismo lá, que é muito interessante, se não fosse os professores também não tinha, porque eles botaram o curso, mas a estrutura ela não existe. Lá no curso de empreendedorismo eu dou aula de filosofia e de projeto de vida. Mas eu vou explicar como é que é fácil, Flávio. Tem que cortar recurso? Beleza. Vamos fazer assim, ó. Ao invés de cortar o turno do Matoso, vamos no contrato superfaturado de manutenção de ar-condicionado, que custa 5 vezes mais do que deveria custar, para pagar propina de alguns deputados, e vamos fazer com que esse contrato seja realmente o que deve ser. Para resolver o problema, qual outro colégio que você falou, você deu exemplo? O Antônio Lopes, por exemplo, eu estou pegando o exemplo do Flávio, tá? Você vai no contrato superfaturado de manutenção de computadores dos colégios estaduais, em todo o estado do Rio, pega esses contratos que custam 4, 5 vezes mais do que deveria custar, faz a mesma coisa. Tira a propina de parte de alguns deputados e de alguns membros do governo estadual, faz a mesma coisa. Coloca isso na educação, na manutenção dos turnos, na qualificação de vários educadores desmotivados, a valorização salarial, né? A modernização das escolas. As escolas são medievais. Como é difícil, eu sou professor, a sala de aula de 200 anos atrás é a mesma de hoje. O garoto está com o celular na mão, o garoto ele pode ser a maior dificuldade financeira da família mais pobre, ele tem o celular na mão, ele com R$10 ele consegue acessar o mundo e querem botar ele numa sala de aula sem o menor atrativo, né? Então vamos investir nisso. Aonde está o dinheiro? Está aí, gente. Não é, a gente sabe disso, a gente repete, mas vou repetir. O Luciano Lúcio, deputado, não resolve numa casa de 70. O governador do estado, seja quem for, numa casa, isso serve para os prefeitos também, tá? Prefeito pode ser quem for. Você pega o Papa como prefeito, ele não vai governar se você botar lá, como é que é, os anjos caídos, né? Como vereadores. Mas ele não vai tocar, não vai conseguir administrar. Nosso sistema legislativo, ele é fundamental na administração. E a gente se preocupa muito em quem vai votar para prefeito, para governador e presidente. Esquece do voto para as câmaras municipais, estaduais e a Câmara Federal. E o Senado também, por que não dizer, chama de eleição majoritária, mas é uma representatividade muito importante. Representa os estados, né? Os senadores representam o estado. Mas, enfim, a solução é essa. Ela é simplória até. O resto, vou repetir, é paliativo. Você resolve aqui, vai melhorar uma arrecadação aqui, vai entrar um dinheirinho do pré-sal ali, aí você volta o turno do Matoso, mas quando cair de novo a arrecadação, você está mantendo os contratos superfaturados. Aí você vai fazer o quê? Ao invés de cortar do contrato superfaturado para ter governabilidade, né? Senão você não governa, se não pagar propina você não governa, se você não der a merendinha. Eu vi um que eu não conhecia, bem bolado, eu não conhecia esse. O cara falou para mim, quanto é o bem bolado lá em Tanguá? E eu falei para ele, o que é bem bolado? Ele riu e me explicou. Aí eu disse que lá, repito, não somos Casa de Santos, tá? Mas lá ninguém recebe bem bolado, é o mensalão, o mensalinho. A gente não tem mensalinho na Câmara de Vereadores de Tanguá. Eu pensei que era o nome daquele docinho que distribui em dia de casamento. Não, mas agora bem casado. Bem bolado, eu aprendi mais essa que eu não conhecia. Então, repito, vou repetir. Esse docinho aí é cedo, né? Se a gente pegar as câmaras do Estado do Rio, acho que é a única, talvez a única, quero ser injusto, que ninguém responde processo é a nossa Câmara de Tanguá. Repito, responder processo, gente, não significa que alguém seja culpado. Eu posso um dia responder o processo. Eu não tenho nenhum. Mas tem gente que tem dezenas, centenas, e a gente ignora isso. Olha para um biguinho, né? Resolvi um probleminho, um adesivinho do carro de R$4.000,
Boa, esse cara é legal, o cara me deu 4 mil para adesivar o carro. Pô, o cara é legal, o cara veio aqui e botou a laje da minha casa. E a gente vem repetindo isso, né? E aí o cara chega lá, ele tem compromisso com o quê, gente? Com repor ou multiplicar o dinheiro que ele gastou para isso. Mas quer votar no Bolsonaro para mudar tudo, apesar dessa... É isso que eu acho esquizofrênico. Mas Flávio, vou dizer, isso é um momento, aí eu vou falar de novo como professor de história, é um momento de ruptura muito importante. A gente vive uma revolução que passa por esse espaço, a cybercultura, as mídias sociais. A gente está aqui no Face, eu não sei quantas pessoas estão falando com você, o seu Face é público, pode entrar alguém do Japão agora e conversar com você. De qualquer ideologia, de qualquer classe social, desmentir algo que eu falar. Então a gente tem hoje uma revolução em andamento. Na Revolução Industrial, ninguém sabia que era uma revolução. Se você parasse um entrevistador do IBGE, parasse lá na Inglaterra, em 1788, e falasse assim, o que está acontecendo? Ele ia dizer, tem uns malucos montando umas fábricas aí, ó. Era isso que ele ia falar. Hoje nós sabemos que foi uma revolução, onde a indústria, onde o capitalismo tomou uma força impressionante, revolução, uma ruptura. E a gente vive uma revolução silenciosa. Então é uma revolução, e toda revolução ela tem um custo. E a gente vive uma ruptura, as pessoas vão aprender aos poucos. Não vai ser nessa eleição que tudo vai mudar, mas a gente começa a mudar agora. E a gente tem muita gente que já percebeu, já entendeu, e está na linha da mudança. E outros que também perceberam e estão batalhando para que não mude. Porque se mudar, vão perder o seu reinado. Eu não quero ser rei, eu quero ser representante popular. Só para contribuir com o professor de História, a prensa de Gutenberg foi um divisor de águas na modernidade do planeta. Com certeza. E eu penso que a internet também acaba fazendo a mesma coisa 500 anos depois. A globalização tão questionada, as culturas serão engolidas, esquece. Tudo é para o bem e para o mal. Muito pelo contrário, potencializou a cultura da minoria. Acho até que esse cenário todo aí é porque a internet permite que todo mundo seja um jornalista. Não tenha dúvida disso. E muita gente que antes não tinha voz, hoje a grande imprensa, a grande mídia... E tem que pegar, tá? Tem que pegar. Você vê fenômenos aí de música e tal, que o cara estoura ali, ou a grande mídia, ou ela abraça, ou ela vai ficar à margem daquilo ali. Então, isso é indiscutível. O Luciano tem compromisso agora, pediu aqui para a gente liberar ele, mas eu tenho 2 perguntas que não posso deixar de fazer. Vamos lá. A primeira é a questão do transporte público. É outra queixa também. Recentemente a gente teve na Câmara Municipal de Tanguá até uma audiência pública sobre esse assunto e tal, pouca coisa o município consegue fazer em relação ao transporte público. O município, o vereador, o prefeito, isso é uma atribuição do governo do Estado. E aí eu não queria me deter só sobre a prestação de serviço da Rio Ita, Luciano. Queria que você falasse também do transporte, por exemplo, ressuscitarmos a linha 3 do metrô que liga Niterói e Itaporaí, não só favorecendo as pessoas, como também desafogando o fluxo rodoviário ali, a Avenida do Contorno, aquela coisa chata que tem ali, que a gente sabe, quem passa por ali sabe como é que é, a possibilidade das barcas chegarem até São Gonçalo, a barca chegar até Itaboraí, porque tem muita gente que não sabe, mas Itaboraí tem praia, né? Como é que o senhor vê essa questão toda, essa mudança de exploração do modal de transporte na nossa região? Perfeito. A gente precisa entender, né? Inclusive, você vê o Rio de Janeiro, grandes metrópoles que começam a potencializar o uso de bicicletas por conta de um quadro insuportável criado pelo trânsito, né, urbano e tal, aquela coisa toda. Agora, tem uma coisa aqui, Flávio, que eu acho assim, muito importante de ficar claro. É muito fácil chegar aqui e falar mal de uma empresa de ônibus, né? E eu tenho pegado muito pesado com isso, porque realmente os empresários de ônibus, não sou eu, a imprensa mostrou agora, são os maiores patrocinadores da corrupção no estado do Rio de Janeiro. Com a saída das grandes empreiteiras, isso ficou potencializado e demonstrado. Tem gente presa por causa disso, né? Mas eu sempre falo pelas ruas, ao mesmo tempo que eu bato, eu não tenho nada contra a empresa de ônibus. Eu não tenho nada absolutamente. Assim como eu não sou defensor de transporte de van pirata, não. O que eu digo é o seguinte, a competitividade ela é fundamental em qualquer situação. Então, o que você tem hoje é uma armação que facilita a vida das empresas de ônibus, e isso para mim ficou muito claro na audiência pública que a gente fez em Tanguá,
onde o Detran, através do seu Ricardo Pérez, uma pessoa muito digna, que para mim responde por um órgão completamente comprometido com as empresas do ônibus. Eu não vejo o Detran como um órgão que pensa na população, não consigo, me esforço, mas não vejo. O senhor Wellington, muito bem intencionado, que falou para a empresa de ônibus, no caso o Rio Ita. Mas o que a gente tem hoje é uma perseguição brutal ao transporte complementar. E vou dar um exemplo claro de Itanguá. Desde 13 de fevereiro de 2013, as vans podem passar em quaisquer local de Itanguá. E não passam porque o Detran, as nossas linhas licitadas não permitem. E o Ricardo Pérez disse que agora em dezembro vai licitar novas linhas, que é para a gente mandar as sugestões. E aí fica a perguntazinha que não quer calar. Por que licitar em dezembro e não em março, com a nova Câmara eleita? Já pararam para pensar nisso? Por que vão licitar as novas, ou não novas, né? As alternativas de mais vans, de 3 mil, que era um absurdo realmente, a van caindo aos pedaços, carregando as pessoas, reduziu-se para 600 num acordo com as empresas de ônibus. Por que licitar em dezembro com a mesma Assembleia Legislativa que aí está? Fica uma pergunta no ar. O pessoal lá tem conta para pagar, né? Sobretudo esse ano. Quem perder, então, a eleição tem que garantir na licitação. Com todo respeito, eu não vejo de outra forma. Municípios ficam muito restritos às suas linhas municipais. Uma moradora mandou uma mensagem para mim. Por que a passagem... Ela mandou ela fez duas perguntas. Por que a passagem de Itanguá, a Alcântara, no caso, né? Ela aumentou? E por que a Câmara de Vereadores não fez nada? Eu disse, primeiro, a Câmara não pode legislar sobre linhas intermunicipais. Linha que sai do município vai para o outro município é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E segundo, a resposta é simples, meu anjo. De 6 e pouco para 9. Alguém tem que pagar a conta de algumas campanhas de deputados. Sabe quem está pagando essa conta? Você. Então a solução passa também por uma Assembleia Legislativa, vou repetir, que a maioria não seja envolvida nesses conluios. E, repito, não sou eu que estou falando, tá? Ministério Público, Polícia Federal, grande imprensa, tá aí para todo mundo ver. Não sou eu, são os fatos. Isso não é factoide. Então, a gente só começa a mudar a nossa possibilidade do transporte público decente. E vou dizer mais, você falou de linha 3 de metrô, mas hoje uma faixa seletiva na BR resolveria o problema de muita gente que está perdendo os seus empregos. Niterói, São Gonçalo, Itanguá. Quem vai trabalhar em Niterói, no Rio, não está conseguindo chegar por conta do atraso e os patrões não estão contratando mais. Pouca gente atentou para isso. E até uma faixa seletiva se torna difícil quando a gente não tem pessoas que realmente têm moral para cobrar isso da concessionária. Então é preciso entender a complexidade do jogo do transporte público. Tudo que está escondido, porque não é só caroço que tem nesse angu, não. É muito mais do que caroço. Tem pote de azeitona. Falando em pote de azeitona, eu queria a última pergunta que eu tenho para fazer para a gente liberar. Eu não posso deixar de comentar, né, porque foi pergunta para outro candidato também, é a lógica do Detran. E juntamente com o Detran, eu queria que o senhor fizesse uma análise dessa operação lei seca caça-níquel que nós temos nas nossas entradas das cidades menores. Né? Eu costumo sempre dizer que gostaria muito de ver a lei seca ali no Salgueiro, né? Eu gostaria muito de ver a lei seca ali no Jardim Catarina, gostaria muito de ver a lei seca na entrada do Alemão, determinados pontos de Cordovil, determinados trechos da Baixada Fluminense. Vim fazer lei seca em Itanguá, Silva Jardim e Rio Bonito, desculpa, amigo, é caça-níquel, é para fortalecer o caixa de donos de pátio legal, donos de guincho, de reboque e amigos do rei. Essa é minha opinião, né, aqui. Quem quiser reclamar, reclame. Sou super favorável àquela lei seca que chega com cadeirantes, que se acidentaram em acidente de trânsito, em problemas e tal, porque beberam, etc., e vem fazer um trabalho de conscientização. Isso tem meu apoio, recebo toda hora no meu programa para tratarmos sobre esse assunto, que é extremamente importante. Agora, essa operação caça-níquel, para pegar aí a rapaziada, e não tem ninguém preocupado em tirar bebum da rua, está preocupado simplesmente em arrecadar. Eu sou terminantemente contra. Reclame quem quiser reclamar. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre Detran, que é outra caixa preta também do governo do Estado, e essa questão dessas operações lei seca. Como é que o senhor vê
esse cenário e como trabalhar isso de maneira mais decente para a população, mais honesta e, usando um termo que o senhor sempre usa, mais honrado. Flávio, eu faço minhas suas palavras em relação à lei seca. Eu vou repetir tudo que você falou. Eu estava esperando você falar, estava preocupado porque a gente ia entrar numa contradição, porque eu ia dizer que eu concordo. Eu só acho que aquilo que você falou tem que ser algo como a lei é. Um dia um amigo meu falou, pô, mas essa lei aqui, fulano não tem culpa. Eu falei, rapaz, mas a lei não pode ser feita para fulano ou para Beltrano. A lei tem que ser feita para todo mundo, né? E a operação lei seca é fundamental. Não tenho dúvida que ela é fundamental e evita um número, sem número, de acidentes, né? Por conta disso, de mortes, né? Mas há de se entender que o que hoje há é realmente a operação caça-níquel. Então, primeiro, ter coragem para assumir e fazer em todos os lugares. E segundo, fazer conforme você falou, de forma principalmente educacional. Essa é a número 1. Detran vai acabar fazendo campanha e propaganda do deputado que eu admiro muito, que é o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que, repito, eu votei nele em 2 eleições, foi vice-governador do estado do Rio, 4 mandatos, se Deus quiser, indo para o 5º, quero muito estar na leste do lado dele. É claro que eu brinquei para ele, deputado, eu vou querer ter um voto a mais do senhor, mesmo com sua história toda, não pisca não, senão eu vou ter um voto a mais que ti. Ele riu e ele falou assim, eu não duvido de você. Mas a lei do Luiz Paulo, do projeto Luiz Paulo que virou lei, que acaba com vistorias, com a obrigatoriedade de pagamentos de multas antes da vistoria, isso já vai dar, você vai ver como vai ser impressionante. Já é um espalha-brasa. É um espalha-brasa que já vai derrubar aí 50% da máfia. Com todo respeito ao presidente do Detran, que virou candidato a deputado federal, que tinha o meu respeito, Vinícius Fará tinha o meu respeito, até eu perceber como ele estava usando a estrutura de forma nociva, como tantos outros usam. Mas vou repetir aquilo que eu falei, Flávio. A gente só consegue mudar isso quando a gente tem um parlamento que entende isso. Por que a Câmara de Itanguá ninguém recebe bem bolado, mensalinho? Eu não vou dizer que... Não vou falar pelos outros, vou falar por mim. A gente quer ocupar espaço, a gente briga. Isso é digno da gente que está ouvindo aí. Isso eu ouvi lá da Procuradoria-Geral da União, a dona doutora Raquel Dodge, quando ela disse, quando queriam lá quebrar lá para processar o seu Temer, quando ela disse o seguinte, negociação política é legítimo. Ocupar espaço em política é legítimo. Partido da governabilidade e ocupar espaço é legítimo. Negociações de nomeações, legítimo, faz parte da política. Anormal é um cara com mala de dinheiro correndo pela rua. Anormal é um quarto com 51 ou 54 milhões, que eu nem lembro. Anormal é todo dia malinha de dinheiro para baixo. Aí é anormal. Aí não é republicano. Então, a gente briga para ocupar espaço, todo mundo quer ocupar espaço. E briga mesmo, porque quem está lá no fervo, como dizia a vovó, quem está no fervo sabe como é difícil tocar uma cidade pequena. Agora, isso é uma disputa e uma ocupação de espaço republicano. Se a gente tiver uma leste, que a grande maioria também queira ocupar seus espaços, como eu quero, tá, gente? Quero ser deputado, assumir os projetos sociais abandonados no estado do Rio de Janeiro, os projetos esportivos abandonados, política pública no Rio de Janeiro virou desculpa esfarrapada para desvio de recursos. Eu quero abraçar, eu quero bater na mesa do governador e falar assim, doutor, agora nós vamos conversar de igual para igual. Quer o apoio? Vamos discutir política pública? Eu quero ocupar esse espaço de forma digna. Mas para que isso aconteça, a gente tem que ter uma maioria que pense como eu. Então, a minha resposta está dada mais uma vez, Flávio. Voto. Mudança de concepção. Não adianta o Luciano sozinho. Não adianta o Flávio Azevedo fazer jornalismo, goste ou não. Tem coisa que o Flávio escreve que eu não gosto. Tem opinião que o Flávio dá que eu discordo. Isso é problema meu. Assim como é dele o que ele dá, a opinião que ele dá. Mas eu duvido alguém falar que o Flávio é mercenário, que ele faz imprensa marrom. Ele faz sim. Ele pediu propina para quem ele questionou. Então isso é muito bacana. Agora, a maioria ou a minoria dos jornalistas estão fazendo jornalismo assim. Se for a maioria, a gente está muito bem servido. Se for a minoria, ele vai nadar e vai ser igual o América, que eu torci tanto como segundo time na década de 80, quando em 86 foi terceiro colocado com um timaço. Perdeu a semifinal para o São Paulo, dentro do Maracanã.
Como o Bangu em 85, que eu torci tanto, deu um massacre no Coritiba e perdeu nos pênaltis dentro do Maracanã o título do Brasileiro. É a mesma coisa. Então fica aqui o alerta. E vou, Flávio, se você me permitir, já vou me despedir. Por favor. Brasil que eu quero. O Brasil que a gente tenha vergonha na cara e assuma a nossa responsabilidade. Político, eleitor, sociedade de direitos e deveres, revoltados de Facebook, manifestem-se agora nas urnas. 7 de outubro é o dia que a gente é igual à morte. Não tem aquele ditado? Todo mundo é igual na hora da morte. Todo mundo é igual na hora do voto. Então demonstre a sua indignação votando. Não é votando no jumentinho, tinha o macaco Tião, igual tinha antigamente, que agora não dá mais. Não é assim que se... Vou votar no Tiririca porque eu estou indignado. Não. Demonstre a sua indignação votando naqueles que você acredita, que você pesquisou, que você vai cobrar de verdade para reformular esse modelo falido e oxigenar a cidadania no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Flávio. Antes do senhor ir embora, eu só gostaria de fazer um registro aqui importante. Em 2016, eu fui candidato a vereador. Fiz uma campanha muito bacana, né? Não tive carro de som, não tive jingle, não tive nada disso, né? Esse é um modelo de campanha que eu acho ideal. Usei mídia social, Facebook. Hoje eu vejo o Luciano fazendo uma campanha muito parecida com a minha em nível de estado, né? Semana passada o Luciano esteve percorrendo aqui as ruas da cidade, com a caixa de som na mão ou na mão de colaboradores, ele falando no microfone, rua fora, bem no estilo que eu sempre gostei, achei bacana, né? Eu sempre falava que precisamos colocar uma caixa de cebola na praça e falar no megafone. Mas você deu uma azar danada. Na sua campanha de 2016, você podia não ter carro de som nenhum, mas podiam botar 500 em cima de você. Agora não pode mais. Agora não pode mais. Você podia não ter condições de botar 15 placas na casa e botavam 15 mil. Agora não pode mais. Então quem tem muito dinheiro está louco. Quem tem muito dinheiro está dando 4 mil para adesivar o carro. Não, mas mesmo assim, mesmo não podendo... Então mudou. Não, Flávio, é isso que eu quero dizer. Aquela competição sua era mais desleal. Ah, sim, claro. Essa ainda é desleal, mas melhorou muito. E digo mais, eu até brinco, eu chamo os outros candidatos para o meu campo de batalha. Porque muitos têm capital financeiro, mas não têm capital moral. Mas capital moral eu tenho. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Luciano Lúcio, vereador de Tanguá. Quero agradecer os seguranças do Luciano ali fora também. Isso é para não tomar facada não, né, Luciano? Esse negócio Raquel é a mais brava. Mas tem umas meninas ali que... Tem um campeão de kickbox, tem um professor de educação física. Ah, isso aí, meu irmão. Então, e tem umas 3 meninas ali que se der uma abraçada, cai rápido. A faca não vai chegar em você de jeito nenhum. Valeu, Luciano. Obrigado, gente. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, agradecendo você que esteve nos acompanhando até agora, agradecer os amigos que estão aí ligados no Facebook, lembrar que a entrevista do Luciano vai estar à disposição também no nosso canal no YouTube, tá bom, pessoal? E para depois vocês poderem acompanhar, seguir quem não viu, fica disponível também aí no Facebook e vamos seguir fazendo contato com os demais candidatos da nossa região, para que venham aqui apresentar suas propostas, seus pensamentos sobre os assuntos tratados aqui nessa oportunidade, né? Vamos receber aí os nossos candidatos a deputado federal, deputado estadual, então vamos receber, alguns já estão retornando, marcando datas, etc. e tal. E a gente agradece a sua audiência, você que esteve conosco, nos acompanhando nessa oportunidade. Meu amigo Robson, teve muita gente passando por aqui que eu não pude agradecer a audiência aqui no Facebook, o Rodrigo Rangel, uma galera muito grande aqui. Quero agradecer a todos, né? Mais uma vez, quero agradecer os amigos de Tanguá, de Rio Bonito, de Maricá, de Cachoeira, as notícias que chegam para mim, de que, Flávio, estive lá no seu programa, rapaz, seu programa é muito ouvido em tal lugar, em tal bairro, em tal lugar, em tal local, em tal localidade. Muito obrigado aos amigos que estão sempre nos prestigiando, né? Muito obrigado pelo carinho, um abraço, um beijo no coração de todos, e eu vou ficando por aqui com mais um programa Flávio Azevedo, lembrando que nós estamos aqui com o apoio de parceiros importantes como a Baeta Gás, a Escola Criar, o Instituto Flor do Amanhecer, Gen Imóveis, Sabor Carioca, Boteco do Miranda, Vivermed, Padaria Guimeste, Fabinho Lava Jato, Telefrutas, Rio Bonito, Gran Medicina Laboratorial e Drogarias Viva Mais, né? Recebo aqui amanhã, né? Vamos tratar de um outro assunto amanhã. Você está convidado a discutir amanhã conosco aqui, a conversar conosco amanhã sobre saúde. Recebo aqui a Ana Paula e o André,
que são da Farmácia Natural da Terra. Vamos falar sobre medicação manipulada, como é que é isso, sobre esse mercado, a importância disso. Então, você já é meu convidado a estar amanhã recebendo as informações, esse papo. Vamos falar de saúde, vamos falar de medicamentos, e você já está convidado a participar conosco. Amanhã, a partir de 13h, nós estaremos aqui no nosso programa Flávio Azevedo, falando de saúde. Valeu, gente? Abraço grande, um beijo no coração de todos, que o Papai do Céu abençoe a cada um nessa oportunidade. Muito obrigado pelo carinho. E amanhã a gente volta com mais um programa Flávio Azevedo. Valeu, gente! Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou Programa Flávio Azevedo.